Permita-me dirigir-lhe a palavra por alguns minutos, apenas pensando junto a você com esta impressionante mensagem que nós acabamos de ouvir. A mensagem que foi proclamada aqui esta noite, sobre tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Ele declarou que a sua morte na cruz era intencional, eu diria mais, planejada por Ele próprio, em concordância com seu Pai Celestial, a fim de prover um sangue derramado, para que esse sangue servisse como uma substituição e como um cobrimento. Estes são os termos bíblicos para este assunto. Então, às 9 horas da manhã da sexta-feira, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi violentamente pregado na cruz. Aquilo que nós testemunhamos aqui, e eu particularmente me senti muito tocado com a representação, sei que você também, mas aquilo que nós vimos aqui não consegue aproximar-se nem infinitesimamente daquilo que aconteceu em Jerusalém naquele dia. A violência, queridos, foi tão terrível, que se nós estivéssemos lá, a gente ia passar mal. Nós íamos ter pesadelos para o resto da vida, com aquilo que aconteceu, com a agressividade, com o ódio a que Jesus Cristo foi exposto. Então sim, ele foi pregado, cravos grandes atravessaram as suas mãos, seus pés, e por fim uma lança atingiu o seu lado. Ele já morto quando foi golpeado pela lança. Jesus Cristo derramou o seu sangue sobre aquela cruz e assim ele expirou. Talvez por causa da maneira violenta como ele foi tratado, a morte dele foi extraordinariamente rápida. Um crucificado normalmente agonizaria durante até 3 dias. Meu Deus, que cena! Mas o Filho de Deus esteve pendurado na cruz, sim, porém só durante 6 horas. E repito, talvez em decorrência da extrema violência com que ele foi antes disso esbofeteado e chicoteado e, enfim, maltratado. Foi assim que Jesus morreu por nós. 8 dias depois, na verdade 11, porque 8 a contar da ressurreição, a Escritura Sagrada diz que ele chegou junto aos seus discípulos, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, um deles, Tomé que no domingo anterior tinha dito que não acreditaria, a não ser que visse, a não ser que tocasse o seu corpo ressuscitado. Ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, como se ele estendesse as mãos, vê aqui as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Tamanho foi a abertura que a lança fez. E não sejas incrédulo, ele diz a Tomé, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Toda cicatriz tem uma história para contar. Um amigo meu tem um furinho aqui assim, um círculozinho quase imperceptível. Aí quando ele conta a história, ele diz: é que eu era uma criança muito peralta, fui roubar fruta no jardim do vizinho, e na hora de pular o muro de novo, tinha um ferro e eu atravessei a mão, e ficou essa marquinha aqui. Alguém tem uma marca aqui no braço e diz: eu era muito danado mesmo, andando de bicicleta, fiz não sei o que, pá, caí e ficou aqui. Algumas têm uma história engraçada para contar. Alguém terá uma cicatriz grande na perna e dirá: não, isso aqui não é nada engraçado, isso aqui foi uma ponte de safena que eu tive de fazer, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer essa cirurgia e de ter a minha vida poupada pela cirurgia. Alguém terá uma cicatriz enorme aqui. Algumas cicatrizes eu digo que tem histórias engraçadas, outras têm histórias dramáticas. Alguém terá uma cicatriz de um acidente de carro. Alguém terá uma cicatriz de uma cirurgia de emergência, um livramento, uma escapada daquelas. Por aqui não foi. Toda cicatriz tem uma história. Jesus Cristo foi ferido, mas de alguma maneira da sabedoria divina, ao ressuscitar, as feridas não fecharam.
As suas mãos não tornaram-se novamente mãos inteiriças, permaneceram mãos chagadas. Seus pés também e a sua lateral, nada disso de alguma maneira aprove a Deus que não fechasse, mas que permanecesse ali, embora já não mais como uma ferida de morte ou como uma ferida de crucificação, mas permanecendo o seu corpo ferido. Porque, queridos, cicatrizes têm histórias, e se nós perguntássemos a Jesus, qual é a história destas feridas? E ele nos contaria. Aliás, o profeta Zacarias disse: as feridas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Isto é, ele veio para os seus, veio em amor, veio buscar um povo, veio servir. Jesus Cristo nunca cometeu uma maldade, um crime, um pecado. Pelo contrário, tentaram achar algo de ruim que dizer contra ele, sem nada encontrar. Não havia nada de que acusá-lo, somente bondades, somente atos de generosidade e de amor. Mas foi isto que ele recebeu em troca: cruz, feridas, traição, abandono, violência, morte. Então a história das feridas de Jesus Cristo é muito triste, exceto que há uma segunda parte nessa história. Alguém, eu digo, tem uma cicatriz enorme, uma cirurgia de peito aberto, mas é um testemunho de que a pessoa sobreviveu a isto. Ainda que represente dor e trauma e susto, talvez, representa também a capacidade de superar isto, e o auxílio que recebeu, e a providência que Deus colocou ao seu lado naquele momento, para poder atravessar essa dificuldade, ainda que representando algo terrível, representa algo terrível que de alguma forma foi vencido. As feridas de Jesus Cristo não foram feridas de quase morte, as feridas de Jesus Cristo foram feridas de morte. Ele de fato morreu, mas ele de fato ressuscitou. Não, meus amigos, a ressurreição de Jesus não foi algo sentimental, que os discípulos sentiram como se ele estivesse vivo, porque como se vivo é a mesma coisa que morto. Não, a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição real, uma coisa única e inigualável, uma demonstração do poder, uma demonstração do amor, uma demonstração dos propósitos de Deus aqui perante todos nós, ainda que nós ainda não tenhamos visto o seu corpo. Nós ouvimos a palavra daqueles que está aqui na Bíblia, nós ouvimos a palavra daqueles que viram. E mais, diz a Bíblia, todo olho o verá. Há um dia apontado por Deus, em que Jesus Cristo vai descer dos céus. Este dia está cada dia mais próximo. Eu não tenho nada que eu lhe possa assegurar que esse dia não é hoje. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Esse dia está cada dia mais próximo. E a Escritura Sagrada assegura: todo olho o verá. Então aqueles que hoje não acreditam nisso, aqueles que têm a sua própria interpretação disto, aqueles que por alguma razão não aceitam estas coisas, o verão. E aqueles que proclamamos isto e celebramos isto e antecipamos isso, igualmente o veremos, pois a Escritura Sagrada diz: todo olho, toda pessoa o verá. Para alguns, este encontro será um momento indescritível, será o ápice da nossa existência e o início de um novo, de algo, irmãos queridos, inigualável, porque estaremos para sempre com o Senhor. Mas para muitos será um momento de decepção, mais desespero. Eu imagino que eu não esteja dizendo novidade para ninguém aqui. Eu imagino que todas as pessoas que entraram aqui ouviram a história da morte e ressurreição de Jesus, e imagino inclusive que este musical não foi a primeira vez. Mas sei, não por conhecer cada pessoa aqui, pois somente Deus conhece, mas sei porque este é o caminho que a vida segue, é o caminho do mundo, que muitos estão aqui atendendo um convite, por uma gentileza, como na peça teatral. Alguns talvez sejam meio despreocupados em relação a estes assuntos, outros têm a sua própria visão das coisas,
Eu sei, pastor, que a Bíblia diz isso, eu sei, achei muito lindo o pessoal cantando, muito bonito, tocante até, mas não condiz com o que eu penso, não condiz com o que eu aceito, não condiz com a forma como eu vivo, não condiz, simplesmente não condiz. Jesus tem para você a mesma palavra que ele disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crente. E disse mais: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Outra vez, a Bíblia Sagrada afirma que há um dia em que todo olho o verá. Todas as teorias vão cair por terra nesse dia. Todas as religiões terão sido completamente anuladas. Todas as explicações que os homens constroem com a sua engenhosidade serão provadas o que são definitivamente falsas em contraste com aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Então aquilo que talvez a gente se agarre aqui, alguém se apega, se desfará. Mas se na simplicidade, na sinceridade do coração, alguém for sincero com Cristo até mesmo sobre isso e disser: Senhor, na tua palavra o Senhor manda eu crer, mas eu não consigo crer. Mas eu quero crer. Até isto Cristo aceita. Até mesmo alguém que lhe diga: Senhor, até entrar aqui hoje eu nunca me preocupei muito com essas coisas, mas hoje eu estou ouvindo algo sério, e eu quero responder, e eu quero que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, e eu quero que o Senhor me ajude a entender estas coisas. Até esta oração Cristo aceita. O que nos separa dele é a nossa teimosia. O que coloca uma barreira entre nós e ele é o nosso orgulho. Mas se nós deixarmos isso de lado e chegarmos a ele de inteiro coração, encontraremos que aquelas mãos que foram feridas estão prontas para nos acolher. Encontraremos que aqueles ombros que foram golpeados estão prontos para nos abraçar. Encontraremos que aquele que deu a sua vida por nós está prontíssimo para nos acolher e ter junto dele, e conduzir, e ensinar, e amar. Mas se as nossas explicações são verdade, então a cruz é vã. Se as nossas teorias são verdadeiras, Cristo morreu por nada. Mas isto é inaceitável. Cristo morreu para salvar. Cristo morreu para proporcionar perdão e paz e reconciliação com Deus e vida eterna. E para quem? Para quem tão somente pedir. Ele diz: peça e será dado. Busque e você achará. Bata e a porta se abrirá. É tão simples assim. É simples assim a mensagem da salvação. Tão somente ore a Deus e diga: Deus, salva-me. Para Deus isso basta. Vamos orar. Curve a cabeça, feche os olhos. Terá Deus tocado o seu coração esta noite? Estará o Espírito de Deus a falar ao seu coração esta noite? Estará o Senhor Jesus Cristo a chamar por você esta noite? Ouça, meu amigo, hoje é o dia da salvação, não deixe isto para amanhã. Se hoje Cristo está te chamando, diga a Ele: Senhor, eu te seguirei. Seja qual for a dificuldade que você tiver, entregue na mão dEle. Ele é capaz de resolver. Ele é capaz de sarar e de tratar. Ele é capaz. Confie mais nele. Confie sua vida a Ele. Por isso eu gostaria de poder orar por você. Se você hoje está ouvindo esta palavra a respeito da salvação, do perdão dos pecados pelo sangue de Cristo na cruz,
e você desejaria que eu orasse por você. Talvez a sua oração seja para que Deus te dê maior entendimento destas coisas, ou a sua oração seja para que Deus tenha misericórdia de você, ou a sua oração seja esta mesmo, para que Deus salve você, para que Deus dê a você esta bênção da vida eterna. Eu estou aqui, eu gostaria de orar por você. Para que eu saiba que eu posso orar por você, faça um breve aceno, um gesto, levante a sua mão e logo em seguida abaixe. Eu verei, só eu verei. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mas alguém, eu gostaria de orar por você, sobre este tesouro do Evangelho, sobre esta bênção da salvação. Basta levantar rapidamente a sua mão, eu vou orar por você e depois você pode abaixar a sua mão. Que Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Que Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo culto desta noite e muito obrigado pela presença do Senhor conosco, entre nós. Mas mais do que todas as coisas, Deus, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Obrigado porque Ele voltou, Senhor Deus, dentre os mortos à vida. Obrigado, Senhor, porque assim triunfante Ele está assentado no trono, de onde virá para buscar os seus. Obrigado, Senhor, porque esta mensagem foi anunciada mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque estes, sem dúvida muitos outros, tiveram o seu coração tocado pelo Senhor. E eu oro que o Senhor complete, Deus, esta obra que iniciaste no coração de cada um, dando entendimento do Evangelho e dando entendimento do teu plano de salvação. Oro, Senhor, por estas vidas e peço que o Senhor abençoe a cada um, tomando pela mão e conduzindo, Senhor Deus, e conduzindo em direção a Jesus Cristo, teu Filho. Oro, Senhor Deus, por todos aqui, por todos nós, que o Senhor nos dê, Deus, um renovado entendimento da obra de Cristo, uma renovada gratidão por estas bênçãos, uma sensibilidade para o teu amor, uma nova confiança, Deus, em Ti, no teu poder e na tua sabedoria. Obrigado, Senhor, pelos irmãos do coral, obrigado pela vida do Adson, obrigado pelos músicos convidados, pelo teatro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou estas coisas para falar ao nosso coração esta noite. E obrigado, Senhor, porque agora que este culto está terminando, nós tivemos um tempo na presença do Senhor e estamos deixando esta casa de oração acompanhados da tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz no nome de Jesus. Amém. Amém.